ano, em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, junto com o assessor da época, era o Lopes. O primeiro nome agora não me lembro, que faz muitos anos, né? Mas ele tinha sido eleito presidente da Câmara Júnior de Florianópolis. No final de tarde, o Rodeval nos chama para conversar sobre Câmara Júnior. E era um nome que, né, bonito, nome pesado. E a gente se reuniu. Nos reunimos ali, uma meia dúzia de pessoas, recebemos a informação do que fora uma Câmara Júnior, o que seria uma Câmara Júnior, e ficamos empolgados com a ideia. Na época do Arquimedes, nós fizemos expansão, criamos Câmara Júnior de Içara, Lauro Miller, Siderópolis, Nova Veneza, Uruçanga. Daí nós expandimos na região sul toda. E a empolgação foi tão grande que nós, a partir dali, começamos a trabalhar todo dia. Vamos ver quem pode participar, vamos fazer os convites, vamos fazer os estatutos, enfim, fizemos a Câmara Júnior de Criciúma. O Osmar Rocha, que foi quem me convidou, eu tive essa felicidade, o prazer, eu diria até mais sorte, de ter sido convidado para participar da Câmara Júnior pelo Osmar Rocha. O meu pai, o Osmar Rocha, ele veio para Criciúma ainda jovem, 13, 14 anos, trazido por um irmão para exercer o ofício de alfaiate. Se instalaram na Próspera, na época, e depois da alfaiataria surgiu a loja e ele atendia a um público muito seleto da cidade. Eu fui da Câmara Júnior aqui dos anos de 96 até 99, 2000. A Câmara Júnior Tubarão foi fundada em 1966, então ela é bem antiga. Eu costumava falar na época, ela tinha minha idade, eu nasci em 66. E por ela passaram muitos líderes. O prefeito que deixou o cargo aqui em Tubarão, agora em dezembro, Jairo Cascais, foi presidente da Câmara Júnior de Tubarão, foi membro da Câmara Júnior. Era uma escola de liderança, né? Na verdade, era uma escola de liderança. Criação de líderes jovens que precisava, né? Clube de serviço, Evlais, Rotary, tudo bem. A Câmara Júnior não é clube de serviço, e sim clube de treinamento e liderança. Criciúma, a necessidade era tão grande que dali gerou tudo que nós fazíamos era treinamento e benéfico à cidade, né? Era um clube, vamos colocar a palavra clube, de formação de líderes, de lideranças, sabe? Reunia toda quarta-feira, não tinha jantar, não tinha nada, era só discussão de tema, discussão de projetos para colocar em prática. A Câmara Júnior era tipo uma Câmara menor do que a Câmara de Vereadores, mas trabalhava igual. A Câmara Júnior era formação de líderes, né? Para empresários, e também companheirismo, né? E o Hamilton é muito pragmático, falava pouco e ouvia muito. Então, nesse momento, ele se expressava mais, falava mais. Nesse período, ele frequentou essa Câmara Júnior, que era a escola de líderes, de empreendedores que gostariam de melhorar o seu convívio na sociedade, ou até entre empresários, né? E essa Câmara Júnior facilitava muito isso. O que a gente aprendia na Câmara Júnior, que a gente vivia na Câmara Júnior, era justamente a forma de organizar as coisas, né? A gente, apesar de ser algo de formação pessoal, a gente também contribuía com a comunidade de uma certa forma. Fica ali de 20 anos, sendo treinado pela Câmara Júnior, pronto para trabalhar, sabe? Aí vai com o Rotary Lions, eu via quantos companheiros, eu ia jantares depois, falando em público lá, olha, a escola dele foi a Câmara Júnior. Quando o Dr. Rui resolveu formar uma comissão para ir estudar lá no Rio Grande do Sul, as entidades de ensino superior que existiam lá, para trazer subsídios para Criciúma, ele nomeou 2 membros da Câmara Júnior, que era o Helmut Schmidt e o irmão Valmir. Eles foram com a missão de coletar dados e trazer.
e era um membro da Câmara Júnior. E um presidente muito dinâmico, que foi da época da criação da FUCRE, foi o Carlos Altoé, né, do Banco do Brasil. O irmão Valmir adotou o sistema de ler um trecho da Bíblia em todas as reuniões, fosse só de homem, fosse como casal. Ele era um companheiro que tu discutia um assunto e ele era o primeiro a votar contigo, porque ele queria o bem em Criciúma. O irmão Valmir era professor do Colégio Marista, ele nas reuniões nossas, uma vez por mês, tinha oratória, que ele dava aula de oratória e fazia tipo uma oração em cadeia, então uma coisa linda. Então todo mundo falava, cada um com a sua formação, maior ou menor, escolaridade. Era rixa. Completasse 40 anos, quem tinha entrado tinha que ou optar para ser senador ou se afastar. Só acompanhar sem ser membro ativo. É jubilado. Aí ele recebe um título, se ele pagar, de senador júnior. Mas ele tem que pagar. Ele paga isso para a Câmara Internacional, para a brasileira e para a local. A gente entra com maior idade, vamos por menos de 18 não entra. Mas com mais de 40, ele pode participar sim, mas não pode mais votar nem ser votado. Daí chama-se galo cansado. A Câmara Júnior se preparou para fazer a convenção em Tubarão e era o pessoal grande de Tubarão, era de advogados, o dono da Santa Fé. Na última hora, última semana, por aí, ou 10 dias, por aí veio a enchente. Tubarão ficou arrasada. E o que é que nós fizemos? Criciúma, não deixamos eles mudar a convenção. Nós nos organizamos e assumimos o compromisso de fazer a convenção em Criciúma. E foi feito. Nós fizemos a convenção estadual, daí na convenção estadual. Naquela época, a gente inaugurou aquele museu, aquele monumento, muito bom, é porque tinha havido problema em Tubarão com a enchente de 74, veio para cá, a gente abraçou a causa ali e deu sequência e fez uma grande convenção. O Câmara Júnior existia no Brasil todo, né? E as convenções eram aqui, lá e acolá. Uma foi em Governador Valadares, eu fui sozinho de carro com a minha mulher. Depois a outra foi em Fortaleza, aí fomos em 2, o Sesconeto, Domingos Pedro Sesconeto e a mulher dele, eu e a minha mulher fomos com o carro do Sesconeto, era uma Brasília. Vários encontros, né, várias convenções, uma que eu te mostrei foi ali em Arapiraca, em Alagoas, que a gente foi de fusquinha, levamos um menino de 4 anos, que nos acompanhou, Renan, nosso filho, e assim tu vê que o entusiasmo era tanto que para fazer esse percurso, né? Foi em 31 de julho a 2 de agosto de 1998, quando a gente fez aqui a 24ª Convenção Estadual da Câmara Júnior de Tubarão. E foi trazido para o nosso show de fim de ano, o Ronaldo Golias, foi um sucesso total na cidade, né? E daí ele participou conosco num jantar no Criciúma Clube, né? Sob a presidência do Roberto Canarim. Eu lembro do Oswaldino Camilo, que era um advogado que tinha aqui, Domingos Sesconeto, tinha o Carlos Westphal, o Aristóteles. Eu fui presidente umas 3 vezes, também por aí, o Lacide Zanata, o Osmar Rocha. Dali ele foi participante da entidade maior do comércio varejista de Criciúma, que era então o CDL, que era Clube de Diretores Lojistas, e depois foi presidente por 2 mandatos. Na posse, ele já anunciou do projeto do orfanato. Então, foi já pensado. A ideia não foi à frente, mas foi a primeira colocação dele, foi essa. A Câmara Júnior formava assim, uma amizade assim, verdadeira entre os companheiros e as companheiras, sabe? Era uma relação muito boa, muito forte e de muita camaradagem. E nós mantivemos os amigos daquela época, temos compadres daquela época. No Oeste é muito forte ainda a Câmara Júnior, ainda existem alguns capítulos, e recentemente a filha de um dos integrantes da Câmara Júnior
aqui de Tubarão, o companheiro Júnior Luiz Gonzaga, a filha dele acabou ingressando num capítulo da Câmara Júnior em Balneário Camboriú. Nessa história de 70 anos, nós tivemos pouquíssimas mulheres presidindo a JC Brasil, né? E aí agora, qual é a tendência? Em várias cidades que existe JCI, existem as mulheres que estão como presidentes dessas cidades. Então, em 2024, por exemplo, um pouquinho mais da metade, se não me engano, eram mulheres que presidiam a cidade, sabe? E aí, quando você sabe lá que teve uma JCI Criciúma, Tubarão, que impactou a comunidade, que entregou líderes para o mundo, mesmo elas não existindo hoje, mas elas, de alguma forma, elas contribuíram com a comunidade. Nós acreditamos que a fé em Deus dá sentido e finalidade à vida, que a fraternidade entre os homens transcende a soberania das nações, que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres através da livre iniciativa, que os governos devem ser de leis mais do que de homens, que o grande tesouro da terra está na personalidade humana e que servir à humanidade é a melhor obra de uma vida.